Estamos no ar com o segundo episódio do Pode Navegar, podcast aqui da Estação Criativa voltado especialmente para o setor de óleo e gás. E hoje eu tô aqui com um convidado que veio diretamente da Austrália, veio só pro podcast, mentira. Tá aqui passando as férias, trabalhando, né, que não para nunca. E eu até trouxe aqui de novo, né, eu sempre trago a minha cola porque só vem fera aqui, e aí eu tenho que ler, não tem como. Essa pessoa, ele tem aí 37 anos, é um influenciador digital que está transformando a vida de muitas pessoas. Construiu uma comunidade super engajada, de quase 1 milhão de seguidores. Já ele vai bater 1 milhão de seguidores, que eu estou acompanhando. Como eu já falei, né, ele é está na Austrália, na verdade, ele é daqui do Brasil. E ele está trabalhando como engenheiro de inspeção. Mostra o dia a dia dele, enfim. Tem aí uma comunidade super engajada. Gente, eu quero apresentar para vocês aqui o Gabi. Seja bem-vindo, Gabi. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de você estar participando aqui. Estou super acompanhando o seu conteúdo. Estou achando super, realmente transformador acompanhar ali não só a parte do seu dia a dia, mas toda a transformação que você faz, todo o conhecimento que você traz ali na rede social. Super incrível, parabéns. Obrigado mesmo. E veio da Austrália, tá cansado? Eu tô aqui já faz uns 10 dias já. Na verdade, eu tô quase indo embora já, né? Eu só fico 2 semanas aqui. Tu volta quando lá pra Austrália? Depois de amanhã já. Já? Já. Gente, mas... Acho que a gente conseguiu encaixar no finalzinho. Eu achei que você tava no início ainda. Não, porque eu tenho 3 semanas de folga. Só que a viagem é muito longa. São quase 2 dias pra ir, 2 dias pra voltar. E aí tem que se preparar pro embarque. Aí no final eu tenho 15 dias aqui no máximo. E eu chego lá na segunda noite, na quarta-feira eu já tô embarcando de novo. Caramba. Com bagunça de fuso horário na cabeça. E vai assim mesmo, não tem como, né? Porque agora, influenciador, né? 1 milhão de seguidores quase aí. Quase lá já, quase lá. Muita novidade, muita coisa boa saindo do forno, que eu sei. Muita coisa acontecendo. Um dos motivos de eu ter vindo pra cá foi pra podcast igual esse seu que você me convidou, pra um monte de parceria que tá aparecendo, um monte de coisa acontecendo, bem legal. Sim. Ó, depois no final a gente vai deixar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem, acompanharem. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre muitos tópicos, né? Que a gente já estava conversando aqui, criando um spoiler aqui do que a gente vai falar com ele. E eu queria começar, que eu sei que você tem uma história muito bonita aí de vida, enfim, de superação. Eu queria que a galera de casa também conhecesse essa história. Então, se você puder contar pra gente de onde surgiu essa ideia de embarcar, sempre foi uma vontade sua, enfim, conta aí pra galera saber. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Primeiro contato que eu tive com plataforma de petróleo na minha vida. Foi assim, eu sou formado, eu sou engenheiro de produção, formei no interior do Paraná, em Maringá. E aí, na faculdade que eu me formei, eles tinham tipo uma parceria com uma empresa de construção de navios e plataformas aqui lá de Angra dos Reis, né? Ela é bem grande, uma das maiores do Brasil. E eles tinham uma parceria, que eles pegavam os recém-formados engenheiros e eles chamavam basicamente todos eles e levavam para lá para fazer um processo de trainee. Umas entrevistas e os que passassem fariam parte do processo. E aí eu nem sonhava, nunca tinha visto uma plataforma de petróleo na minha vida. Mas aí eu me formei e uns amigos meus falaram, cara, essa empresa tá vindo pegar a gente aqui, fizeram um convite para todo mundo que quiser ir lá fazer entrevista para fazer entrevista. Eu não tava fazendo nada, eu falei, vamos lá. Se for né? pra Não sabia nem o que ia fazer da vida, acabaram de me formar. E aí eles me chamaram, eu fui para lá. Aí quando eu cheguei no estaleiro, eu vi uma plataforma de petróleo pela primeira vez, eu fiquei impressionado com o tamanho do negócio, assim, né? Imagina a cabeça de um recém-formado engenheiro, já entra no estaleiro e vê uma plataforma de petróleo. Eu já falei, é isso que eu quero pra minha vida, trabalhar com plataforma de petróleo. Foi tipo amor à primeira vista, assim. Ai, que legal. E só que tinha um probleminha, a segunda etapa para entrar nessa plataforma, nessa empresa, era em inglês. Ixi, e aí? E aí eu não tinha inglês nenhum. Eu nunca tinha ido para fora, eu tinha feito inglês de escola básica. Verbo to be. Verbo to be no máximo, e olha lá. E aí eu passei na primeira etapa, na segunda etapa eu travei. Eu não tinha inglês. E aí eu fiquei bem frustrado, porque 2 amigos meus passaram. Poxa, não passou. E eu não passei. E eles já tinham morado fora, esses amigos meus. Então eles entraram e eu fui embora para casa. Mas eu fui frustradíssimo. Só que eu tava decidido já. Eu falei, eu quero trabalhar aqui, cara. É isso aqui que eu quero. Não queria saber de mais nada. Eu vou trabalhar construindo plataforma de petróleo. E aí, eu tive que pensar, como que eu vou aprender inglês rápido o suficiente para participar do próximo processo, na próxima entrevista, que sabia que ia ser em torno de 8 meses, teria uma outra. E eu tinha que aprender inglês rápido. E aí? Como que eu vou fazer para aprender inglês rápido? Aí eu comecei a pensar, se eu fizer escola de inglês, não vai dar tempo. Não. Nem se eu fizer particular, não vai dar tempo. Não eu vou aprender, eu tenho que morar fora. Eu nunca tinha saído do Brasil.
Eu falei, tem que morar fora, como é que eu vou fazer? Aí comecei a conversar com um monte de gente, pesquisar na internet. Aí tinha um amigo meu que tinha um amigo que morava na Austrália. E eu comentando com ele, ele falou, cara, tem um amigo meu que mora na Austrália. Se você quiser, entre em contato com ele, vai que ele te ajuda com alguma coisa lá. Eu nem tinha pensado Austrália, nem nada, né? Mas ele falou isso aí, eu falei, cara, vou entrar em contato com esse cara aí. Aí entrei em contato com ele no Facebook, acabou que a gente ficou amigão na internet. Ele falou, cara, pode ficar aqui em casa, vem aqui, fica em casa aqui no começo, até você achar um lugar. Eu falei, pronto, é pra Austrália que eu vou. Já escolhi o país. Foi assim que eu escolhi. E aí, Que era a minha pergunta também, por que Austrália, né? Foi então... assim que a ideia, simplesmente porque um cara que eu tava conversando tinha um amigo que morava lá e ele falou Austrália, eu falei, bora pra Austrália. Então vamos. Bora pra Austrália. Só que ir pra Austrália é caro, né? A passagem é cara. E isso Os cursos são caros e eu tinha que acelerar, não podia demorar. E aí eu tinha um carro na época, um carrinho, um Golzinho. Aí vendi o carro, peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe, falei, bora, fui pra Austrália sim. Montou a mochila. Praticamente assim, cheguei lá com nada de dinheiro praticamente. Caramba. E aí eu nunca tinha saído do Brasil, então cheguei lá, eu fiquei impressionado com tudo assim, né? Moleque lá do interior, do nada tá na Austrália, né? E aí cheguei lá, encontrei esse cara, vi que ele era gente boa mesmo, fiquei na casa dele uns dias. E aí eu já fui, no outro dia eu já estava na escola de inglês fazendo a primeira provinha para saber qual que era o meu nível, para saber onde que eles iam me encaixar. E aí comecei a estudar inglês todo dia. Eu sabia que eu tinha um tempo limitado, então eu foquei no inglês pesado. Eu estudava o dia inteiro. E aí comecei a trabalhar porque eu tinha que me manter. E o meu trabalho eu tinha que conversar em inglês também, então me agilizou o processo. Uniu, né? E eu não ficava de farra, de ficar saindo, porque eu tinha um objetivo bem claro. Eu tenho 6 meses, que na época já era 6 meses, já tinha passado 2, para aprender inglês. Eu não posso desperdiçar de jeito nenhum. E foi basicamente assim. Aí eu mantive o contato com a mulher do RH da empresa que eu não passei. Eu falei para ela, ó, vamos se falando aqui. Se você souber, quando você tiver uma data, já me fala que eu volto. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei lá quase 6 meses. E ela falou para mim, mês que vem a gente vai fazer outro processo, outra entrevista. Aí eu fechei tudo. Cheguei aqui acho que uns 4 dias antes da entrevista. Fiz a mesma entrevista de novo e passei. Caramba! E o cara que me reprovou na primeira, ele falou pra mim, não sei o que você fez, mas seu inglês agora tá melhor que o meu. Eu nunca vou esquecer isso, Muito cara. bom. Eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Eu falei, caraca, Caramba. não sei como, mas em 6 meses eu aprendi. E aí eu entrei. Aí eu consegui entrar nessa empresa. Assim começou o meu primeiro trabalho com plataforma de petróleo. Não era embarcado, eu comecei em terra. Demorou muito, eu fui embarcar só na Austrália. Aqui no Brasil, minha experiência foi tudo construindo plataformas. Eu nunca tinha entrado numa plataforma depois de construir. Era estaleiro? Estaleiro. Ah, legal. Em Angra dos Reis. E aí, os 2 primeiros anos é o processo de trainee que eles fazem uma rotatividade, te mostra a empresa inteira, né? Você passa um pouquinho em cada departamento e tal. E aí, beleza, foi tranquilo. Aprendendo bastante, assim. Mas aí, depois de 2 anos, eu fui promovido, que acabou o processo de engenheiro trainee, eu fui promovido para engenheiro supervisor de produção. Mas você usou o inglês? Usei bastante, sabe por quê? Eu esqueci de um detalhe. O inglês é exigência lá porque a empresa é de Singapura. Ah, o grupo, não, esse pequeno porque detalhe. construindo estaleiro aqui no Brasil, eu te esqueci desse reprovou detalhe. por conta do inglês. Não faria sentido, né? É. Porque muita empresa pede, mas não usa, né? É isso que eu pensei. Então, essa usou bastante, porque a diretoria só falava inglês. Alguns gerentes só falavam inglês. E dentro da produção mesmo, tinha vários supervisores que eram de Singapura. Então, eles só falavam inglês também. Então, eu acabei usando bastante. Bom. Então, me ajudou muito. Inclusive, foi um dos motivos que eu consegui acelerar meu processo lá dentro. Porque muita gente acabou passando na entrevista, mas na trave, enrolando, fingindo que sabia, conseguiu passar. Chegou lá, não conseguia desenrolar. E é muito termo técnico, né? Exatamente. Então, o fato de eu ter morado fora me preparou para um nível de inglês que me ajudou lá dentro. Me ajudou bastante até. Só que aí, depois de 2 anos, começou a parte pesada da história do trabalho, né? Porque eu comecei a trabalhar na construção da primeira plataforma que seria utilizada na perfuração do pré-sal. Porque foi bem na época do pré-sal. Sim. Esse 2014, mais ou menos, 2013, por aí. Ela seria a primeira, né, daquele consórcio que teve das empresas que se juntaram para construir as primeiras sondas de perfuração do pré-sal. E foi lá que estava começando. E por acaso eu estava lá, construindo a primeira plataforma que ia perfurar o pré-sal, né? Sem formado, né? Sem experiência nenhuma. Mas já no meio desse projeto... Gigante, processo bilionário, eu super empolgado. E aí, a cultura da empresa de Singapura, porque depois eu fui para lá algumas vezes, eles são viciados em trabalho, assim, mas pesado. Eles têm muito orgulho de falar que trabalham até madrugada e dormem 3 horinhas e estão trabalhando de novo. E eles empurram a goela abaixo a cultura deles aqui. Então, eu trabalhei nessa pegada, assim. E aí, quanto mais
chegava mais próximo do fim do projeto, a intensidade do trabalho da cobrança aumentava, né? E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 23 anos. Caramba! Então, 23 anos já tava responsabilidade muita mil. coisa. Só que a responsabilidade aumentou, assim, de uma maneira intensa quando aconteceu aquele escândalo de corrupção que teve no Brasil um tempo atrás. Eu estava bem lá. E o que aconteceu? As empresas começaram a atrasar os pagamentos para o estaleiro que construía a plataforma. Então começou uma pressão muito grande para a gente ter que terminar logo. Tinha que terminar logo para receber logo e fugir desse, né? Do que estava rolando. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, como estava rolando esses atrasos, eles começaram a mandar muita gente embora no estaleiro. O estaleiro tinha 9.000 pessoas trabalhando. O estaleiro é muito grande, né? E eles começaram a mandar muita gente embora. Muita gente embora. E o que aconteceu? O meu coordenador foi mandado embora, do dia para a noite. E eu era o próximo depois dele. Do dia para a noite eu recebi uma equipe de 300 pessoas para liderar. E 23 anos. 23 anos de idade, construindo a plataforma de perfuração do pré-sal. Da faculdade. E aí caiu essa bomba na minha mão e aí que eu fiquei maluco mesmo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar assim, do nível quase desumano, assim, porque a pressão era muito grande, muito grande. Eu tava no olho do furacão e eu não ia desistir. E eu, ao mesmo tempo, eu tava empolgado, porque eu queria abraçar esse desafio e terminar, e depois, se eu sobreviver, eu ia comemorar e feliz da vida. Era muito orgulho de estar ali no meio também, né? E todo mundo, minha mãe, minha família orgulhosa de eu estar ali, né? Recém-formado, eu sou o único engenheiro da família, e já tá ali construindo, né, um projeto bilionário. Sim. Tipo, eu tava muito empolgado. Só que aí aconteceu o quê? Quando tava 93% mais ou menos do projeto pronto, pararam de pagar completamente o estaleiro. Foi quando estava no auge de todo esse escândalo aí, e as empresas começaram a quebrar, pararam de pagar o estaleiro. Aí o estaleiro falou, parei de receber, parei de trabalhar. E aí bloquearam a entrada na plataforma, e a plataforma simplesmente foi congelada, a produção dela. Estava 93% pronto, eu já trabalhava nela há uns 3 anos, quase me matando. Puxa vida. De repente falou, parou, ninguém trabalha mais. Aí isso pra mim foi um banho de água fria, porque eu tava tão afim de terminar, eu tinha dado o sangue ali pra terminar. Aí eu fiquei muito desanimado, muito desanimado. Aí toda a história de corrupção, eu já estava desanimado porque a violência estava muito forte lá em Angra nessa época. E eu já tinha morado na Austrália um pouquinho, e toda hora vinha na minha cabeça, volta pra Austrália, cara. Engraçado, eu tenho um um amigo que morou na Austrália e ele fala a mesma coisa, ele sempre quer voltar pra lá, ele gosta bastante de lá. Deve ter alguma coisa Se na você vai Austrália, lá, né? se você conhece, é difícil voltar, cara. A galera fala muito que a Austrália é um Brasil que deu certo. Falam muito Falam isso, muito né? isso, e eu concordo, porque muita coisa é muito parecida. O clima é muito parecido, a É. galera é bem receptiva, só que não tem o problema de um país, né? É um país desenvolvido, né? Então Sim. é mais seguro, mais limpo, e por aí vai. E como eu tava muito desanimado com tudo, e eu não queria mais ficar naquele estaleiro, eu falei, cara, eu me matei aqui pra nada, e eu tava naquela empolgação ainda de recém-formado, já não era mais recém-formado, tinha 3 anos, mas foi um banho de água fria mesmo. E aí, na minha cabeça, eu tinha 2 opções, eu largo tudo, ou eu fico aqui, mas infeliz. E eu não consigo ficar infeliz num lugar que não... Se tem uma coisa me incomodando, eu não consigo, eu tenho que sair, Tem que resolver, Tava né? todo mundo ali infeliz, mas ninguém teve coragem de sair. E quando eu decidi, eu falei, eu vou embora pra Austrália, sem nada. Todo mundo me chamou de louco, né? Todo mundo, meus amigos, cara, você tá maluco? Porque eu ganhava bem, todo mundo ganhava bem ali, porque é uma área que paga bem. Sim. Eu tinha 24 anos, 25 anos, deixa eu pensar. 2022, sei lá, eu já devia ter uns 26 anos, mais ou menos. E foi difícil chegar lá, né? Exatamente. Então abandonar... Minha mãe, minha família inteira, pensa Não bem, te achou você vai maluco. fazer o quê na Austrália? Você não tem emprego, você não tem nada. Eu falei, mas eu vou ficar fazendo o quê aqui? Eu tô muito novo pra aceitar que a vida é isso aqui, tô infeliz, eu não vou ficar. E aí eu larguei tudo. Eu tava rolando um processo de demissão voluntária, porque eles tinham que mandar muita gente embora pra cortar gasto. Aí eu dei meu nome, meus amigos todos me chamando de louco, não faz isso. A gente ganhava, eu ganhava 10 mil reais com 25 anos de idade. Já coordenador... Já coordenador, mas a saúde, eu tive problema de saúde por causa disso, porque foi muito intenso, muito intenso. Falando assim, eu até me lembro de como foi, porque a gente esquece, né? Mas eu fui parar no hospital com problema de estômago, sabe? De estresse, de gastrite nervosa. Tudo fica desordenado, né? Exatamente. Gente. E aí eu larguei tudo e fui. Fui pra Austrália sem nada. Mesmo esquema de novo, eu tinha um dinheirinho juntado. Dessa vez eu não precisei pegar dinheiro com a minha mãe, porque eu tinha um dinheirinho juntado. Já fez uma vez, deu certo agora? Já fui de novo. E aí, dessa vez foi um pouco mais fácil ir, porque eu já tinha ido uma vez. Então eu me virei com as contas todas, só que o dinheiro desaparece lá, né? Dólar australiano, você vai com real, acha que você tá rico, chega lá, um mês acabou, desaparece, impressionante. E aí eu cheguei lá com um mês, tipo assim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu não ia trabalhar como engenheiro lá, porque na Austrália e na maioria dos países que você vai de fora para fora, você precisa de um visto de trabalho antes de poder trabalhar na sua área. E na Austrália a gente tem um visto de estudante. Quando você vai com visto de estudante, é a maneira mais simples de ir. E você tem uma restrição de trabalho, você não pode trabalhar mais do que 20 horas por semana. Hoje em dia acho que é até 30, se não me engano. Então ninguém vai te contratar.
Ninguém vai te contratar. Por quê? Que empresa que vai te contratar se você pode trabalhar 3 dias na semana só? Né? Ninguém te contrata. Pena, Então, né? então quando eu estava lá, eu comecei a estudar o processo e vi que tinha uma opção de eu conseguir um negócio que eles chamam de visto de permanent resident, que é residente permanente. Basicamente, assim, a grosso modo, o que eles olham? Uma das maneiras de aplicar para esse visto é um negócio que chama lista de profissões qualificadas, ou qualificações que eles estão precisando no país. E a minha engenharia estava lá. Então, isso aí gera um salto bem grande. Eu vi que eu podia conseguir esse visto. Com esse visto na mão, eu podia trabalhar de qualquer coisa e poderia voltar a trabalhar na área que eu quisesse, né? Como engenheiro. Sim. Só que o processo é bem complicado, porque você tem que ter... É um sistema de pontuação. Você tem que ter... Quanto mais novo você é, mais ponto você ganha. Quanto mais experiência você tem, mais ponto você tem. E a sua profissão tem que estar na lista. E aí tem o nível de inglês. Então, não é fácil conseguir. De novo aí o inglês, né? De novo, inglês. Só que o que aconteceu? Eu comecei o processo de validar meu currículo, meu certificado, como é que fala? Meu degree em inglês. Seu diploma. É meu diploma, desculpa, Isso. meu diploma. Só que é um processo complexo pra caramba também, porque, enfim, se eu for começar a falar desse processo é muito longo, mas você tem que provar o que você fez. Tipo assim, você tem que provar, beleza, você é engenheiro de produção, prova pra gente que você trabalhou como engenheiro de produção. Ela tem que provar pra Austrália que eu trabalhei como engenheiro de produção. Isso inclui carteira de trabalho assinada, inclui contato do seu gerente pra gente ligar pra ver se é verdade. Inclui Toda uma investigação, tudo, eles fazem tudo isso. Então, a primeira etapa foi essa. A segunda etapa foi... essa etapa que demorou, acho que uns 6 meses, eu achei que tinha sido a mais difícil, mas foi a mais fácil, porque depois o difícil foi o inglês. Porque como estava tendo muita concorrência, muita gente mudando para a Austrália, a pontuação estava muito alta. Então, o único jeito de eu conseguir esse visto era tirar a nota máxima na prova de inglês. Gente. E a nota máxima é muito difícil. Perfeito, é muito difícil. né? Você tem Quase que passar perfeito. em tudo, quase perfeito assim. Você não pode gaguejar falando com ninguém, você tem que fluir perfeitamente. E é quase impossível, assim. Eu estava lá há 1 ano, mas para tirar... A nota máxima era 9, né? A nota máxima desse esquema, dessa prova que chama PTE, né? Que é uma prova que você faz no computador hoje em dia. E eu fiz a prova que custava $400 toda vez que fazia. Ah, detalhe, nessa época eu trabalhava com o que apareceu. Eu trabalhava como jardineiro, eu trabalhava como garçom, entregador de comida. Tá pagando, tá indo. Exato, o que aparecia eu ia. Pra minha mãe, tadinha, ela falava, meu filho, você saiu de engenheiro para trabalhar de jardineiro na Austrália. Os pais não entendem nada. Volta pra cá, filho, volta pra cá que você arruma trabalho. Enfim, trabalhando como jardineiro o dia inteiro. Teve uma época, durante 1 ano eu trabalhei como bartender, né? É tipo garçom, servindo bebida. Durante 1 ano eu trabalhava das 7 da noite até as 3 da manhã e às 8 horas da manhã eu começava o jardineiro. E fiz isso porque no único jeito de eu pagar, né? eu tinha que pagar a escola. Porque, detalhe, quando você tem o visto de estudante, você tem que pagar a escola. Você tem que continuar estudando para manter o visto. Então, eu tinha que pagar a escola. Caríssima, em dólar. E aí, cada prova que eu fazia era $400. Então, o que eu tive que fazer? Eu fiz essa prova uma vez, não deu. 2, 3, Caramba. 4, 5. Fiz 9 vezes a prova. Gente. Eu tava para desistir já. Eu ia desistir. Porque chegou uma hora... Porque eu tenho esse negócio, eu fico muito obcecado com alguma coisa... E eu paro de viver até eu conseguir o negócio. É o hiperfoco. Hiperfoco mesmo. Eu não consigo, eu não tava saindo, o negócio era estudar para essa prova, trabalhar para ter dinheiro para fazer a prova. E aí não passava. Aí eu tentava de novo. Só que chegou uma hora que eu já renovei o visto 2 vezes, já ia pro meu 2º ano lá. Então, esse processo todo, eu já estava 2 anos lá trabalhando com serviço braçal, que eu não tenho nada contra, mas era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Super estressante, Super né? estressante, no calor da Austrália, trabalhando de jardineiro, 40 graus na Austrália. Com aqueles bichos enormes aparecendo. Muita aranha gigante, Taranha. muita cobra. E aí eu emagreci pra caramba, assim, emagreci 20 quilos quase, assim. Caramba. Porque estresse e trabalho físico pesado, né? E aí, quando eu tinha desistido, chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. Eu não tenho dinheiro mais, eu não tenho mais condição física nem mental pra ficar aqui. Eu já tinha praticamente esgotado. Olha que loucura. Eu fiz a última prova, eu falei, essa é a última. E o meu visto ia vencer 2 semanas depois dessa prova e eu tinha que voltar pro Brasil. E a prova normalmente sai, tipo, em 3, 4 dias o resultado. Nessa vez, ela não saiu e meu visto venceu e eu tive que vir embora sem pegar o resultado. Mas eu tinha feito a prova 8 vezes. Aí você já tava assim, Não vou passar, cara, já fiz 8 vezes. Voltei pro Brasil, quando eu cheguei aqui, saiu a nota, eu passei. E aí voltou pra lá. Na hora. Dei um abraço na minha mãe, um beijo, eu tô voltando. Beijo, obrigada, foi muito bom ver. Exatamente assim que aconteceu. E aí, depois que eu passei, aí muda completamente, porque aí você pega um visto que é pro resto da vida, e ele é quase uma cidadania. Ele é tipo, é o visto antes da cidadania, mas já te dá todos os benefícios de um cidadão. Mas hoje em dia ainda é complicado assim? Ainda é o processo disso? Sim, O processo de ainda é. pegar o visto, ainda é complicado. Acho que até mais hoje em dia. É. A concorrência tá aumentando, né?
O processo é o mesmo, ainda é complicado, mas varia um pouco. Eu sei porque tem uns amigos meus, tem até uma empresa agora que é parceira nossa de imigração para a Austrália, que eles explicam pra gente assim, mas varia muito, porque é muita política também. Muda o primeiro-ministro, muda as regras, mas é sempre bem complexo, não é fácil. Entendi. Inclusive, a gente ajuda bastante gente com informação que tem vontade de morar na Austrália, a gente explica que não vai achando que é fácil, não. É difícil. Ir para lá é fácil. O difícil é você sair do visto de estudante. O difícil é você conseguir um visto que te dê direito a trabalho sem restrição, que é o que você quer. E eu conheço um monte de gente. O mais comum são pessoas que ficam lá 5 até 10 anos para conseguir esse visto, eu consegui em 2. Caramba. Muita gente desiste, a maioria desiste, porque é um processo muito complexo, muito complexo. É isso, né? Tem que ir trabalhando e tentando, trabalhando e tentando. Só que a galera, chega uma hora que você não... O que acontece bastante, a galera meio que desiste, assim, do foco, porque não aguenta mais, aí começa a sair demais, aí gasta dinheiro com outras coisas, aí quando vê já saiu do foco, aí tá lá 5 anos, conseguiu nada, volta pro Brasil. Volta pro Brasil. Acontece bastante isso. Mas enfim, eu consegui com 2 anos, e aí as coisas começaram a acontecer, assim. Ainda passei muito... A parte de perrengue da minha vida não acabou ainda. Passei muito perrengue, assim, eu tenho que fazer um podcast com você só pra falar de perrengue separado. E aí eu falei, agora vamos colher os frutos. Colher nada, tive que plantar muito ainda. E aí? Eu dei uma sorte muito grande, assim, que um cara que trabalhava comigo aqui no Brasil, durante esse processo todo que eu fiquei um tempo na Austrália e tal, ele conseguiu um emprego numa empresa de Singapura. E aí ele foi mandado pra Austrália pra abrir a primeira unidade na Austrália. E eu tinha acabado de pegar meu visto, ele me ligou e falou, cara, você mora na Austrália ainda, em Perth, que é a cidade que eu moro? Eu falei, moro. Ele falou, cara, eu tô aqui, vamos tomar um café. Aí ele me chamou, perguntou se queria trabalhar e era uma empresa de inspeção de plataformas de petróleo. Caramba. E tinha uma coisa que eu fiquei sempre frustrado, sempre fui um pouco frustrado, porque eu entrei nessa área de óleo e gás, mas eu nunca tinha trabalhado numa plataforma funcionando. Só construía. Eu construía, depois ela ia embora. E aí eu não conseguia ver ela funcionando. Ver. Nem liga o motorzinho pra ver, não via nada, nunca tinha visto. Então eu sempre fui frustrado nessa época. Eu falei, cara, um dia, quem sabe, né? E aí surgiu essa oportunidade. Comecei a trabalhar nessa empresa. E aí começou a minha trajetória, né? Acho que assim começa a responder a sua pergunta. Como que eu fui parar em plataforma de petróleo? Foi desse jeito. Agora eu comecei a responder a sua pergunta. Mas a minha trajetória em plataformas, operando a plataforma, trabalhando dentro de uma plataforma em operação, foi a partir desse momento. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa que era uma empresa de inspeção, só que era uma empresa que eles chamam de empresa de entrada, né? Que é uma empresa que, assim, as condições de trabalho não são as melhores, os salários não são os melhores, mas é ótimo para entrar. Porque ela não te dá a melhor condição nem o melhor salário, mas te dá a oportunidade de começar. Experiência, né? Exatamente. E eu não tinha experiência, eu tinha experiência construindo. É bem diferente. Me ajudou muito, porque eu sabia os termos. Foi legal que a primeira plataforma que eu entrei na vida, lá, operando, era praticamente idêntica a construir no Brasil. Então eu sabia como é que era cada sala, cada compartimento, porque era igualzinho. E um cara que estava na mesma posição que você, ali na inspeção, ele tinha o conhecimento que você tinha como a pessoa que construía? Não. Não, né? Então você foi com esse plus. Ah, entendi. Um diferencial muito grande até. Porque a galera que tá lá não tem ideia como é que é o processo de construção. Você já sabia? E eu já entendia muito. Eu entendi. Na inspeção ajuda bastante, porque às vezes tem um problema na peça ou no equipamento que você está inspecionando e eu falo, isso aqui provavelmente foi durante a fabricação ou durante a montagem. Então você já até falava, fabricou errado. Exatamente, eu sei exatamente o que aconteceu aqui. Muito bom. E aí eu trabalhei nessa empresa quase 4 aesse E aí, só que assim, foi intenso demais também, porque aconteceu, eu fui o primeiro cara contratado para essa empresa. Foi o primeiro funcionário da empresa, porque esse cara que foi, esse colega meu que foi para lá abrir, ele chegou lá também sem ninguém. E aí ele tinha o contato meu. Ele falou, quer trabalhar aqui? Aí eu falei, cara, o que você sabe de inspeção? Eu falei, nada, beleza, vamos te pagar os cursos então. A gente tu aprende. Colocou fazer um monte de curso. Já aprendeu um monte de coisa mesmo pra vir pra cá, então... Isso aí não era jardineiro, eu sou jardineiro profissional, né? Agora barman, do nada o inglês aí profissional, tudo certo. E aí ele me colocou num monte de curso, um curso atrás do outro, e de repente eu comecei a embarcar. E aí eu tenho muita história de perrengue de plataforma de petróleo, porque assim, eles me colocaram já para trabalhar como supervisor, né? Porque como eu já tinha experiência como supervisor, mas não numa plataforma. E aí? E eu já sabia, então aí eu comecei a trabalhar liderando australiano em plataforma de petróleo, do nada, com 29 anos de idade, sei lá. E aí começam os perrengues dessa área, né? Porque eu tinha passado muito perrengue em terra, depois eu passei muito perrengue em mar também. Muito, 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 assim, de não saber o básico, porque assim, a empresa me colocava como se eu já fosse muito experiente, né? Porque eu era o único funcionário que tinha. Então os caras o meu chefe, o cliente na plataforma, vinha falar comigo como se eu fosse um cara super experiente. Meu Deus. Ele vinha falar, quando que você vai fazer isso, quando você vai fazer aquilo. Escutando e balançando a cabeça. Pensando, meu, tu concorda e depois tenta entender o que tá acontecendo. Tudo em inglês ainda. Tudo em inglês, 100% em inglês.
E a equipe australiana, e o australiano também é um povo meio difícil de lidar, assim. Não é igual o não brasileiro né? que dá um jeitinho ali, não vai dar certo. Não foi uma coisa muito assim, no pé da letra, assim, o cara, não acho que é certo isso, não acho que é certo, então você tem que saber lidar. Então foi bastante intenso, assim. Mas deu tudo certo. Trabalhei quase 4 anos lá, mas chegou uma hora que eu tava tentando sair dessa empresa, quer dizer, eu tava tentando um aumento já fazia tempo. Mas essa empresa de entrada, eles têm um budget, eles têm um orçamento ali, eles não conseguem te pagar mais do que isso, porque é o estilo do negócio deles, né? Eles cobram menos do cliente, então eles repassam menos para o funcionário, então não adianta você cobrar muito, porque não chega uma hora que você chega no seu limite ali. Sim. Eu já trabalhava lá há muito tempo e eu tentava com o meu chefe, não tem como. E aí eu falei, cara, uma hora eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Só que eu nunca achava que eu estava bom o suficiente para ter coragem de tentar uma outra empresa, porque sempre quando eu conversava com esse chefe meu, ele falava, cara, você acabou de entrar, vai com calma, só que eu já estava lá 4 anos já. Chega uma hora que eu falei, cara, se vai com calma aí, se eu ficar aqui, vai ficar 50 anos, vai com calma que não vou ganhar nada. A minha sorte é que mudou não, contrataram um outro gerente lá e eu fiquei amigão dele. E aí, já lidando com ele um tempo, ele veio pra mim e falou, Gabi, você já tá aqui eu já trabalho com você há 1 ano já. Eu sei que você tá infeliz, cara, porque eu só trabalhava. Eu trabalhava assim, ridículo. Eu trabalhava 4 semanas, folgava 2 dias. Caramba. Aí ia pra outra plataforma mais 3 semanas, mais 3 dias. Eu não tinha mais amigo, não tinha mais vida social nenhuma e nem ganhava tão bem pra valer a pena. Antes já não tinha, E antes né? já tava ferrado. Basicamente isso. Eu já tava lá Caramba. há 5 anos na Austrália e só trabalho. Eu era jardineiro, bartender, depois me ferrando na plataforma. Pra começar a colher demorou muito. E eu falo isso pra todo mundo porque eu não gosto de vender sonho não, cara. Eu gosto de mostrar onde eu cheguei agora, que agora eu tô começando a colher os frutos, mas não foi fácil. Tanto que a gente ajuda bastante gente hoje em dia a entrar na área offshore, ir pra Austrália, mas sempre assim, é pra quem tem disposição. Não vai ter almoço grátis não, você vai ter que ralar, você vai ter que suar, mas é possível, se eu conseguir. Né? Eu não sou filho de rico, eu não sou de nada, eu sou lá do interiorzão, que não tive medo de cair no mundão e deu certo, entendeu? Bom. E aí... Fiquei nessa empresa quase 4 anos, aí esse meu chefe falou isso pra mim e ele falou, cara, por que você não tenta essa prova aqui, ó? Eu já fazia inspeção, mas era um tipo de inspeção um pouco mais básica, que era o que essa empresa fazia. E aí ele falou pra mim, ele falou, Gabi, por que você não tenta essa prova aqui, cara? Aí eu falei, que prova? Aí ele falou, essa prova aqui. Eu falei, deixa eu ver que prova é essa, né? Ele falou, cara, essa prova, porque ele já era da área, ele é australiano. E ele falou, cara, se você passar nessa prova aqui, se você pegar a certificação, você nunca mais, ele falou desse jeito pra mim, você nunca mais vai ter que procurar emprego, as empresas que vão te procurar. Eu falei, esse cara tá de caô pra cima de mim, não tem como, começou o Gabi cara. de novo, Exatamente. estudar o dia inteiro. Exatamente o que aconteceu, porque eu olhei a prova e eu falei, cara, você tá maluco, isso é difícil demais, cara. Eu vi a prova, vi relatos de pessoas tentando, comecei a conversar com um monte de gente, falei, eu tentei isso aí 3, 4 vezes, desisti. Mas era sobre a área. Era a área, só que é uma inspeção um pouco mais avançada. De uma maneira bem simples, assim, pra explicar, é uma inspeção assim, porque as outras eram cursos mais simples, essa não, você tinha que passar numa prova, e essa prova, a taxa de aprovação era de 20%. Caramba. Pra quem tentava na primeira vez. Isso aí disputando com gente que é australiano, fala inglês nativo e tá lá nessa área há muito tempo. E eu tô lá, eu falei com ele desse jeito, eu falei, cara, ele chamava Richard. Eu falei, Richard, você tá viajando, cara. Eu sou um brasileiro imigrante aqui, cara. Tô aqui trabalhando embarcado faz 4 aninhos. Como é que eu vou disputar com essa galera aí? 20% de aprovação. Aí ele olhou pra mim e falou, Gabi, eu trabalho com você faz 1 ano, cara. Eu tenho certeza que você tem capacidade de passar. Você só tem que querer, você só tem que estudar. Aí quando ele falou isso pra mim, cara... Acredita na gente, foi exatamente. Né? Ele foi um tapa na minha cara. Eu falei, como assim, cara? O cara que me conhece há 1 ano acredita em mim mais do que eu mesmo, né? Aí eu falei, vou passar nessa merda dessa prova, cara. E aí começou, vai, Gabi, de novo. Aí, se a minha vida já tava difícil, ficou mais ainda. Porque além de eu trabalhar e não ter folga, eu estudava depois do trabalho. Então, na plataforma eu trabalhava 12 horas por dia, ia pro quarto cansadaço, porque nessa época meu trabalho ainda era bem físico ainda, tinha que ficar pendurado nas coisas, fazendo inspeção. Aí eu tomava um banho, ia pro meu quarto, e aí estudava até 1, 2 horas da manhã, dormia, acordava 5 horas da manhã, isso aí 3 semanas direto, 4 semanas direto. Aí quando eu tava de folga, que era pouca folga, eu estudava o dia inteiro. E aí depois de 6 meses, mais ou menos, eu passei de primeira. Caramba! Passei de primeira, foi assim, foi um outro orgulho muito grande, assim, muito grande. E quando saiu eu não acreditava. Eu olhava assim, olhava o resultado na internet, eu falei, será que é meu nome? Essa que sou eu mesmo? Passei, cara, passei. Dando F5 pra ver F5, se não some o nome lá. Exatamente. Muito bom. E aí foi exatamente o que o cara falou pra mim. Foi exatamente porque acontece, essa prova quando você passa, fica no site pra qualquer empresa pesquisar. Ela joga a certificação e aparece a lista dos aprovados. Caramba. E aí quando eu comecei, aí eu falei, cara, agora eu vou sair dessa empresa. Ele falou, cara, agora acabou, tchau, você não vai ficar nessa empresa, não tem mais por que você ficar nessa empresa. Aí eu despedi da empresa que eu tava, e aí sem nada ainda, mas eu acreditei tanto nele, porque eu sabia que quando essa prova era muito difícil, porque eu pesquisei sobre a prova bastante depois, né, que ele falou, e eu vi que tinha muita oportunidade.
Aí eu mandei e-mail para 3 empresas no mesmo dia, que eram 3 concorrentes que faziam inspeção também, mas empresas maiores, que eu sabia que pagavam muito melhor, que já pulava daquela entrada, na empresa de entrada. As 3 entraram e responderam assim, em menos de 10 minutos. E aí as 3 ficaram, vem aqui conversar comigo, e a outra ficava, não, vem aqui agora. Eu, tipo, brigando, porque eles queriam alguém, porque a quantidade de gente... Aí do nada eu que tinha autoestima super baixa, achando que eu tava aprendendo ainda, já comecei a ficar, peraí, deixa eu pensar agora. Escolher bota quem a sua que eu proposta aqui na mesa. isso. Aí eu conversei com um, conversei com outro, aí o segundo nem deixou ir na terceira. O segundo ele foi muito esperto, ele falou, cara... Eu falei, você me dá só um tempinho pra pensar? Ele falou, mas pensar por quê, cara? Eu falei, cara, tem que pensar. Ele falou, você vai em outra empresa, né? Eu falei, vou, você vai naquela outra lá, né? Eu falei, vou. Então, se eu te der mais 20% agora aqui, você já assina agora? Eu falei, caraca, vou assinar isso daqui. Eu já me ganhou, já assinei lá mesmo. Caramba. E aí, eu comecei a trabalhar em outra empresa. E aí, foi quando eu comecei finalmente a colher os frutos. Porque aí, sim, eu comecei a ter folga certinha. Porque, assim, nas outras plataformas, nas outras empresas, eu não tinha folga. Por mais... A minha folga já era ridícula. Era, tipo, folga de 3 dias depois de 3 semanas. Caramba. Eu falo assim, ridículo. Eu sou muito feliz pela oportunidade que eu tive. Mas você desembarcava... 3 dias? Eu ficava, tipo, 3 semanas direto, ficava em casa 3 dias, já me mandavam pra outra. Mas nem desembarcava, você chegava em casa, no dia seguinte já tava arrumando mala pra voltar. Exatamente. Mas só que era outra plataforma ainda, então isso era o pior ainda, porque era sempre uma plataforma diferente. Então você tinha que lidar com gente que você nunca lidou, né? Conhecer gente nova, entender como é que funciona a plataforma, ficar perdido na plataforma, porque a plataforma, primeiro, você sempre fica perdido, porque é gigante, né? Só que quando eu entrei nessa empresa, aí eu comecei a ter folga certinho, que aí era folga de ou 2 semanas trabalhando, 2 semanas de folga, ou 3 semanas. Eu cheguei a fazer 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, né? Que é 4 semanas de folga e 4 semanas trabalhando. Hoje em dia eu faço 3 e 3. E aí foi quando finalmente eu comecei a descansar, poder assim, porque agora é o jeito que tem que ser, que é o jeito que a maioria das empresas maiores, pelo menos, e mais sérias, oferece isso aí. Porque quando você sai da plataforma, você não trabalha mais. Hoje em dia sim, hoje em dia não, que eu já estou nessa empresa já faz 3 anos já. Quando você entra no helicóptero, para sair da plataforma, vem um cara que substitui você. Sim. Que a gente chama de back-to-back. Quando um sai, o outro entra. Então o que eu faço? A gente deixa anotação um pro outro. Tudo que aconteceu nas minhas 3 semanas, eu faço um relatório ali e deixo para ele. E aí conto, ó, fica esperto com isso aqui, provavelmente alguém vai te pedir isso, porque eu já fiz isso, só falta fazer aquilo, deixo detalhado para ele. E aí, quando ele chega lá, ele abre o computador. Quando eu entro no helicóptero, desliga na minha cabeça e acabou. Não me fala de plataforma de nada. E qualquer pepino, ele resolve. Qualquer coisa que acontecer, ele resolve. E depois, na minha vez, eu faço a mesma coisa. É o combinado. Você só vai me ligar, cara, se for uma coisa muito urgente. Não atrapalhe minhas férias, não. E o combinado funciona, é assim. Cara, mas dá pra descansar em 3 semanas, depois de 3 semanas... Ah, 3 semanas 3 dá, né? Eu tô aqui no Brasil, olha que beleza. Eu consigo vir pro Brasil. Né? Passou no Rio de Janeiro. Exatamente. Não, dá. 3 semanas dá. 2 semanas é um pouco cansativo. Não dá tanto, mas 3 semanas... Eu acho o ideal, porque 4 semanas já é muito tempo embarcado também. 4 semanas demora muito pra passar. Tem gente que faz, tem muita gente que trabalha nessa área que faz. Tem que gostar muito, né? Pra ficar 3 semanas embarcado. Psicologicamente isento. Psicologicamente, né? Mas 3 semanas eu achei que é tipo o ponto de equilíbrio pra mim, assim. Eu adoro 3 semanas. Me ofereceram de novo 4, me ofereceram 2. 3 semanas pra mim é o ideal. E aí... E foi assim, aí comecei, já tô nessa empresa há 3 anos e pouquinho. Na mesma plataforma eu já tô há 2 anos e pouquinho. Hoje em dia, porque assim, eu trabalhei em muita plataforma, tipo, muito velha mesmo. E eu sou feliz de ter começado a minha carreira com perrengue, com plataforma velha, porque depois tudo é lucro. É muito lindo, tudo né? É muito bom. Porque eu vejo os caras trabalhando nessa plataforma que eu trabalho, que hoje em dia é uma plataforma 5 estrelas, e os caras ainda reclamam, sabe? Fala, cara, que vocês são muito mal acostumados. Você, cara, não reclama não. Se você não sabe, agradece o seu trabalho, porque, cara, você não sabe quanta plataforma velha cai nos pedaços que tem lá fora. Eu trabalhei em plataforma assim, que era... Eu tinha que dividir o quarto com mais 5 pessoas, 3 beliches. Caramba. E todo mundo trabalhando no mesmo turno. Tipo assim, ia para um quartinho, que aí foi quando eu comecei a brincar e chamar a plataforma de Carandiru, porque parecia uma cela de presídio, cara. Você entrava aqui, 3 beliches, um quarto bem pequeno, cortina velha, e aí um banheiro só, para 6 pessoas. Gente. E você trabalhou 12 horas, você vai pro quarto tomar banho, tem uma fila no teu quarto, 6 homens esperando. E depois para dormir, tanta gente roncando, tudo junto, Jesus. Cara. E você sabe que você tem que acordar no outro dia, 4 horas da manhã, e todo mundo roncando. Eu trabalhei 1 ano numa plataforma dessa. Eu trabalhei em várias bem velhas, assim. E hoje é que eu tô, não. Hoje é que eu tô uma plataforma 5 estrelas. É a melhor ou a segunda melhor plataforma da Austrália inteira pra se trabalhar. Eu mostro no meu Instagram, a galera acha que, tipo, toda plataforma é assim. Eu falo direto. Cara, não se engane. Essa que eu tô, não. Essa que eu tô é gigante, é moderna, assim.
Mas eu acho que ainda tentei resumir um pouco, mas acho que deu pra você entender como é que eu fui parar numa plataforma. Mas né? hoje o que que você faz, assim, exatamente lá? Então, eu trabalho como inspeção, né? Meu cargo é engenheiro de inspeção, né? Em inglês a gente chama de Offshore Inspection Engineer, que é o nome mais chique, né? Mas assim, o engenheiro de inspeção, ele pode trabalhar com vários tipos de inspeções, né? Existem vários tipos de inspeções. Mas como eu já trabalho com inspeção há muito tempo, funciona mais ou menos assim. Você vai fazendo certificações para inspecionar um tipo de equipamento específico. Então você vai, por exemplo, eu inspecionava guindastes, por exemplo. Uma das coisas que eu fiz é inspecionar guindastes em plataformas de petróleo. Então tem aquela certificação lá e ela é válida, sei lá, para 5 anos. Só que aí, nesse meio tempo, surgiam demandas para eu trabalhar inspecionando outro tipo de equipamento. Aí eu fui fazendo outro cursozinho para ter uma outra certificação. Então vai ampliando. Hoje em dia eu faço inspeção de um monte de coisa. Mas aqui o mais fácil hoje em dia, assim, 80% é meu trabalho principal, é inspecionar equipamentos pressurizados. Porque assim, imagina que uma plataforma de petróleo tudo é pressurizado. Imagina, é como se fosse uma refinaria, né? Tudo tubulação de alta pressão para todo lado, vaso de pressão que a gente chama, que são aqueles tanques gigantes pressurizados. A plataforma inteira é lotada disso. E para você manter a integridade daquilo ali, você tem que fazer inspeções periódicas. Pode ter uma... Exatamente, porque se tiver alguma coisinha, o nosso trabalho é assim, a gente acha o problema. É isso que eu faço hoje em dia. Eu vou te explicar assim, basicamente a minha rotina, tá? Eu chego na plataforma, eu tenho uma lista de equipamentos para inspecionar, porque cada equipamento tem um intervalo de inspeção. E aí tem um sistema que controla. Esse equipamento tem que ser inspecionado a cada 2 anos, esse aqui a cada 3 anos, esse a cada ano, esse a cada 6 meses. Então, eu abro o sistema, ele puxa lá na minha data, fala, você tem uma lista de equipamento para inspecionar nesse embarque seu. E aí eu tenho nessas 3 semanas, eu tenho que me virar, mas normalmente assim, é tranquilo. Não é porque eles te dão mais tempo para você fazer uma inspeção bem feita, sem correria, porque você tem que garantir que tá bom o negócio, né? Não pode te pressionar para você assinar de qualquer forma, porque no final é a assinatura nossa que tá lá. Você responde. Exatamente. Se acontecer um acidente, uma tragédia, eles vão ver minha assinatura lá e eu posso ser acusado até criminalmente. Sim. Então, a minha rotina é assim, eu pego a minha lista de equipamentos para inspecionar, faço a inspeção, se eu acho alguma coisa, eu tenho que descobrir por que isso aconteceu, para evitar que aconteça novamente, né? Suponho que tem uma corrosão interna que não era para ter. A gente tem que estudar por que aconteceu essa corrosão, né? É o fluido lá dentro que está muito forte, muito rápido, muito quente, muito frio. Ou o fluido tem uma composição que não era para ter. A gente faz uma análise para saber e descobrir, beleza, descobrimos o problema, descobrimos por que aconteceu esse problema. E agora vamos explicar para a galera de reparo como faz para reparar o problema. Você não faz a parte do reparo. Eu não faço reparo. Você só explica ali para eles. A gente mostra para a galera, ó, aconteceu isso aqui, isso aconteceu por isso. Então, se você fizer isso não vai acontecer de novo. E o pessoal do reparo, você precisa arrumar isso aqui e você tem 3 meses para arrumar. Um exemplo. Depende da quão crítico é o problema, você dá mais tempo ou menos tempo. E aí, se eles concordarem, falar, beleza, vamos fazer, eu dou assim no relatório. E aí, depois de 3 meses, eu faço uma inspeção, que a gente chama de inspeção intermitente, que é só para você ver se o cara falou que ele fez o que ele falou que ia fazer. Porque senão eu pego meu relatório e não está funcionando, então para tudo. Então, basicamente é isso que eu faço, inspeção de equipamentos pressurizados. E quando que começou a surgir a questão do influencer aí no meio? Então, vamos lá, é interessante. Foi meio que assim, um pouco por acaso, assim, porque quando eu entrei nessa empresa melhor aí, nessa empresa eu comecei a ter folga decente e tempo para viajar. Tempo para pensar. Para pensar, descansar. Eu falei, cara, agora é hora de realizar um sonho que eu sempre tive, que era um sonho de viajar ao mundo. Eu sempre tive um sonho de viajar ao mundo. E na minha inocência eu achava que quando eu chegasse na Austrália, eu já ia aproveitar e viajar bastante. Já estava lá 5 anos, não tinha saído de lá para nada. Estudando. Nem pro Brasil eu tava conseguindo vir, quanto mais viajar ao mundo, né? E aí eu falei, pronto, é agora, cara, porque meu salário aumentou, eu entrei numa empresa melhor. Depois que eu peguei aquela certificação, meu salário dobrou. E a minha folga também dobrou. Então eu falei, agora eu tenho tempo e dinheiro finalmente, vamos viajar o mundo agora. É agora Combo, ou né? nunca, o combo que a vida inteira, né? Você tenta conseguir, é quase impossível. E eu falei, agora ou nunca, né? Eu sou solteiro, eu não tenho filho, eu tenho tempo e dinheiro agora, vamos viajar o mundo. É agora ou nunca, e bora. Aí eu comecei, eu fiquei 2 anos e meio viajando cada folga um país diferente. Caramba! Conheci um monte de país, foi tipo uma fase assim incrível, inclusive eu tô Legal. voltando agora. E aí eu fui para lugares assim, eu vi tudo, né? Eu vi tudo não, né? Tem muita coisa no mundo para ver, mas eu vi aurora boreal, fui para aqueles lugares com neve de menos 30 graus, eu gosto de viagem exótica, exatamente. Então eu fui para lugar, tinha um lugar que eu fui na Finlândia. Gosto de museu. Exatamente, eu não sei se você já ouviu falar no isso, assim porque assim, também. cara, eu não gosto de, cara, museu. Eu gosto de fazer coisas divertidas, Exato, gente. Vamos cara. sair, vamos olhar. Sabe que negócio, a galera vai num negócio famoso, né? O museu é legal pra passar, mas passou. Exatamente. Eu gosto muito de coisa exótica, eu gosto de experienciar sempre que eu posso a cultura do negócio. Cultura local, conversar com pessoas
Sim. né, locais. Conhecer realmente Eu não gosto a cultura, eu sinto né? quando eu vou pra algum lugar assim que eu viajo, vou só em pontos turísticos, fico no hotel e volto pra casa, eu desperdicei uma viagem. Porque eu não conversei com ninguém de lá, Sim. eu não conheci ninguém de lá, eu não experienciei nenhuma comida local. Eu fiquei num hotel, restaurante, fui num ponto turístico e voltei. Eu não Também gosto, penso assim. parece que eu tô Eu desperdiçando. gosto de fazer os pontos turísticos e tudo mais, mas tem que ter Não, eu também gosto, mas tem que ter, se for todo só isso, não vale a pena. também. E aí eu falei, beleza, vamos começar. Aí eu comecei a viajar 2 anos e pouco. E aí eu gosto de filmar de drone, eu gosto de fazer drone. Sempre gostei de drone. Você faz Sempre drone? tive Aí, sempre ó. tive drone. Estação Criativa também faz. É? Aí, já vamos começar a parceria agora já. É. E aí eu fazia umas filmagens assim, de puro hobby. E eu tinha, sei lá, 800 seguidores no meu Instagram, por aí. E a galera começou a elogiar, né? Nossa, que filmagem incrível, que lugar incrível. E aí começou a crescer um pouquinho meu Instagram. Eu falei, olha aí, uma coisa que era só hobby, eu falei, vou investir um pouquinho de mais tempo e vou fazer mais vídeos, mais frequentes. Aí começou a crescer um pouquinho mais. Só que aí eu falei, cara, eu tava crescendo até rápido, assim, né? Até explodir, né? Começar a crescer muito rápido. Depois começa, né, uma Depois, onda Só de que aí... tsunami. Exatamente. E aí eu falei, cara, mas beleza. Tá crescendo, mas agora eu quero aprender a crescer mais rápido. Aí por acaso um amigo meu eu não via há muito tempo, ele viu meu Instagram e ele falou, Gabi, lembra de mim? Cara, ele até trabalhou comigo na Austrália, um brasileiro, ele ficou lá uns meses só, o Greg. Depois ele voltou pra São Paulo. Ele falou, cara, tô vendo que você tá viajando o mundo inteiro aí, você faz umas filmagens sensacionais, cara. Quer ajuda pra destravar o seu Instagram? Na época eu tinha, sei lá, 1.500 seguidores. Eu olhei o dele, já tinha 500 mil. Caramba. Aí eu comecei a conversar com ele, ele já vivia disso há muito tempo já. E aí eu comecei a pegar umas dicas com ele. E aí começou a crescer mais rápido. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E uma coisa que ele falava pra mim sempre, ele falou, cara, você só vai crescer mesmo quando você começar a postar um vídeo todo dia. E aí eu pensava, cara, é impossível gravar um vídeo todo dia. Porque quando eu tô viajando, edição de vídeo demora. Sim. E quando eu tô na plataforma, eu não tenho tem tempo pra tempo. editar vídeo. Só que... dorme e trabalha. Exato, exato. Só que aí mais uma vez eu meio que peguei isso como um desafio. Eu falei, eu vou dar um jeito de postar todo dia. Não sei como, mas eu vou dar um jeito. E aí eu viajei, fiz uma viagem lá, a última que eu fiz até então, fiz um monte de vídeo e tentei editar na plataforma, mas eu não tinha tempo de editar, mas eu falei, eu vou postar todo dia, eu postei ontem, hoje eu não tenho que postar, sabe o que eu vou fazer? Tô aqui na plataforma, vou fazer um story contando, vou fazer um vídeo contando do meu dia na plataforma. Aí peguei, coloquei o tripézinho no celular, não tinha que falar, eu tinha que falar alguma coisa. Aí eu contei do meu dia e o meu vídeo teve muito mais visualizações que todas as viagens que eu tinha feito até então. Caramba. Eu tiro pra Noruega, Suíça, todos os lugares, muito, sabe? A galera tem muita Aí curiosidade, eu falei, como né? assim, cara? Sentei no meu quarto de macacão, laranjado, falei do meu dia, o negócio, sei lá, deu 150 mil visualizações. Eu falei, uma coisa aqui. Aí eu comecei a entender que a galera, por mais que viagens sejam legais, tem muita gente falando de viagem hoje em dia. Agora, pessoas que trabalham em plataforma de petróleo na Austrália e tem toda essa história que eu passei, isso tudo, né, é uma curiosidade, não tem tanta gente assim. Sim. Aí eu vi que eu tinha esse diferencial e aí eu comecei a fazer mais vídeos assim. Aí, automaticamente, o foco de Instagram foi saindo mais de viagem e mais de plataforma. Porque a galera falou, viagem é legal, mas fala mais sobre a plataforma. Eu falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Eu quero falar de viagem, os caras querem falar de plataforma, Trabalho, né? Eu não pô. quero falar de trabalho. Só que eu já estava tanto tempo trabalhando embarcado, se acostuma. E eu tinha esquecido... Tipo assim, se acostuma com tudo na vida, né? Você tá num lugar fenomenal, depois você fica lá 3 meses, vira uma coisa normal, né? Depois de tanta gente mandando mensagem, fala, cara, que sensacional, que plataforma de petróleo, que loucura, como é que é isso? Aí eu parei pra pensar, falei, cara, lembra quando você pisou a primeira vez, como é que você ficou impressionado e agora pra você é normal? Lembra como é que era a sua visão a primeira vez, há 6 anos atrás? É isso que a galera tá vendo, cara. Aí eu comecei a lembrar, falei, nossa, eu tô num lugar foda mesmo. Sim. Eu não posso esquecer, cara, não posso esquecer onde que eu cheguei, trajetória, né? Minha trajetória. E aí comecei a fazer mais vídeos. Aí comecei a fazer vídeos, vídeo de todo tipo, né? Eu até brincava que parece que qualquer coisa que eu falasse de macacão laranjado viralizava. Impressionante. Se eu tivesse na Noruega vendo a aurora boreal, dava 20 mil. Se eu coloco um macacão na plataforma e sento, dá 200 mil visualizações. Eu falei, cara, qualquer coisa que eu falar de macacão, até zoava no Instagram. A galera tem muita curiosidade pra saber como é a realmente. Rotina, Aí eu comecei a falar histórias, contar histórias de passadas minhas, perrengue dentro de plataforma. E aí, falava de tudo, respondia caixinha, fazia muita piada e tudo, né? Foi quando o meu Instagram começou a crescer. Aí teve uma época assim, sei lá, porque cresceu muito, né? Não sei se eu já falei isso pra você, mas foi assim, eu comecei com 1.500 quando eu fiz o primeiro vídeo aí, e agora tô com 965 mil, isso tudo foi em 14 meses. Caramba! Quase um milhão em um ano. Bota o macacão, a fórmula do sucesso. As fórmulas do sucesso é o macacão, e eu acho que é mesmo. Quer dizer, é uma das coisas, e né? o conhecimento, né? Pelo saber. amor de Deus.
E aí eu comecei a gravar, só que aí eu comecei o mais legal é que no começo eu falava só coisa banal do dia a dia, assim, eu não conseguia, eu nem tentava até me explicar muita coisa técnica, porque eu falei, cara, ninguém vai interessar. Vou explicar coisa técnica, a galera vai perder o interesse, né? Aí uma vez, foi uma coisa que virou uma chavinha pra mim também, me perguntaram alguma coisa sobre algum acidente que eu já tinha presenciado em plataforma, e aí eu contei em story, mas era muita coisa pra contar. Eu fiz 10 stories de 1 minuto cada um, e eu falei, no final não vai estar ninguém vendo nada. Quem que vai aguentar um cara falando 10 minutos sem parar em story, né? Aí quando eu acabei o último story, eu fiz uma pergunta. Quem assistiu até o fim me fala, porque eu duvido que se ficou alguém até agora assistindo. Foi o story que eu mais recebi comentário até então. Todo mundo falou, que legal, que história sensacional. Eu falei, caralho, a galera parou pra ouvir tudo. Aí eu comecei a entender que a galera tava disposta a aprender Prestar mesmo. mesmo Prestar atenção. atenção e entender mais. Aí Não eu era comecei, entretenimento só. não era só piadinha, a galera queria saber. Aí eu comecei a fazer vídeo mais... Eu comecei a mudar um pouco a pegada para vídeo mais de educação, mais ensinando as pessoas. Aí eu comecei a fazer vídeo na pegada bem leve e engraçada, porque se for chato ninguém vai assistir. Sim. E o algoritmo também não entrega. E aí eu descobri essa formulazinha de fazer vídeo explicativo. Eu explico uma coisa bem técnica de uma maneira bem leve, que qualquer pessoa consegue entender. Aí inventei personagem, eu troco a camiseta, finge que é um cara perguntando para outro e sou eu mesmo falando comigo mesmo. É o Gabiru, né? O Gabiru, exatamente. Criei o Gabiru, eu inventei até uma Gabileia agora, até uma mulher já inventei, coloquei uma toalha na cabeça, inventei a Gabileia, pra ficar mais interativo. Porque... Mas você vê como que você consegue pegar um tema tão técnico e levar pro formato da rede social. Exatamente. Porque não dá pra você ficar ali palestrando em rede social. Exato. Mas tem como você passar conhecimento. Tem como. Você tem a limitação do tempo, você tem a limitação que você não pode... Você tem que meter uma gracinha no meio pra engajar, porque senão... Sim, o algoritmo não entrega. E aí hoje em dia, tipo assim, eu mudei completamente a pegada de falar só piada e gracinha de macacão pra um conteúdo informativo... De uma maneira que eu achei que ia estragar o engajamento, mas ele começou a crescer até mais rápido. Aí faz... Esse último agora, que acho que o algoritmo deu uma mexida nos botãozinhos deles lá e deu uma diminuiu um pouquinho, mas eu fiquei assim, 4 embarques de 3 semanas, ganhando 150 mil por embarque, seguidores. Eu embarcava com 200, saía com 350. Um pagamento bom, né? Nossa, aí, embarque, exatamente. Né? E aí 150 mil. Nossa, mas, exatamente. Não, e é legal, porque você vê que você não está recebendo dinheiro, mas você está recebendo reconhecimento, né? Aí começou a crescer. Aí eu comemorei 100 mil, feliz da vida, a primeira vez que comemorou 100 mil. Muito feliz, eu pensando, pô, se Deus quiser, daqui 6 meses eu tenho mais 100 mil. Depois de um embarque, eu tava com 250. Caramba. Aí depois já foi pra 400, 600, 900, e agora eu tô com 960, mas sim, em um ano. E dá medo? Aí o negócio explodiu, né? Pra essa galera toda? Então, o negócio é que, eu não sei por que exatamente, mas a comunidade que a gente criou lá no meu Instagram, não tem hater, cara. Não tem esse negócio de nego ficar, sabe, falando mal. Você vê... Tem um monte de gente que trabalha com isso também, que hoje em dia eu conheço bastante gente que é influencer offshore também. E direto eu vou nos comentários de algum post dele, alguém falando mal, sabe? Você fala, mas você finge que você sabe, mas não sabe nada. No meu não tem. Quando eu tenho um haterzinho, que é muito raro quando aparece alguém e eu fixo o comentário da pessoa só pra dar mais engajamento, que eu adoro também, porque nunca tem. Quando já aparece, tem as técnicas, né? Dá engajamento mesmo, porque todo mundo começa a falar mal, fica bravo com a começa pessoa. Começa a brigar, te defender lá nos comentários. Eu acho que é porque eu tenho essa pegada leve de, sabe, não tem arrogância de querer provar nada pra ninguém. Eu quero explicar de uma maneira que todo mundo entenda. Então a galera que tá lá tá curtindo e eles estão gratos porque eles sabem que eu tô fazendo de coração, não é? Não tô cobrando, não tem nada, não é? Sim. Sabe? E aí, sei lá. E aí eu não tenho... Eu esqueço que eu tô falando com quase 1 milhão de pessoas. Quando eu tô na plataforma, eu pego meu celularzinho depois do trabalho e agora virou hábito já, né? Sim. Porque assim, é automático. Eu chego do trabalho, vou pro quarto, já tem meu kitzinho de influência no meu guarda-roupa ali, tiro meu tripé, coloco a luzinha, coloco o microfone. Isso daí é uma virada de chave, né? A gente fala muito com os clientes lá. Depois que você engata essa questão da criação de conteúdo, que você tem o seu kit, que você tem sua rotina, que você lembra de que tem que gravar, cara, vira a chave. Vira. Parece que é impossível até se acostumar e começar a fazer. Porque quando você começa é bem difícil mesmo, que tem que fazer, editar, e subir. você gagueja na hora de falar. Aí o Instagram não entrega, visualização baixa, mas depois que vira a chavinha... Vai que vai. Eu achava impossível fazer um vídeo por dia. Agora eu tô fazendo 2 vídeos por dia. Esse último embarque eu consegui fazer 2 por dia. Criativo também, né? Assunto não falta, né, Gabi? Não falta. E quando eu tô sem assunto, eu gravo um pôr do sol na plataforma, a galera fica louca. Né? Os pôr do sol são bonitos demais. Bota uma caixinha ali pra engajar e pronto. Vai que vai. E agora você tá com um propósito mais forte ali na sua criação de conteúdo, né? De ajudar a galera a entrar, né? Isso aí. Fala um pouquinho aí dos seus projetos, que eu sei aqui por trás que a gente já conversou, mas eu queria que a galera também conhecesse. Eu explico com o maior prazer. Tem a ver com esse crescimento gigante rápido que eu tive, né?
porque, sei lá, quando eu tinha 100 mil, eu ainda conseguia responder a galera, né? Eu faço um vídeo da plataforma, aí 100 pessoas perguntam alguma coisa, aí durante o dia eu vou respondendo e consegui responder praticamente todo mundo. Só que depois foi para 200 mil, 300 mil seguidores, aí eu comecei, não conseguia mais responder e eu começava a ficar frustrado, porque era legal as perguntas, sabe? Eu abria, respondia, aí aparecia mais 10, mais 50, eu falei, cara, é tanta coisa interessante para eu explicar pra galera, mas não tem tempo, cara. Só que no meio, como o Instagram e a internet é uma terra meio sem lei, vinha perguntas de todo tipo, vinha gracinha, vinha tudo, só que eu não conseguia filtrar. Sim. Então, das 1000 perguntas que eu recebo, hoje em dia, sei lá, quando eu posto vídeo na internet, eu recebo 1000 mensagens no Instagram, né? Literalmente, mais de 1000 mensagens. Caramba. E aí, dessas 1000, sei lá, se separar a quantidade de gente que realmente quer trabalhar, tipo assim, não era, sei lá, talvez uns 20%. O restante é parabéns, legal o seu conteúdo, ou fazendo gracinha, ou brincando. Só que esses 20%, se as 200 pessoas que mandaram mensagem, eu queria responder, mas estava no meio de mais 1000 mensagens e eu não conseguia ajudar. Então comecei a pensar, como que eu vou fazer para ajudar quem realmente quer entrar? Porque tem muita gente interessada. Porque as mensagens que eu recebi eram muito legal. Tipo, a mensagem, tipo, uma pessoa, um moleque novão de 16 anos, falando, eu tô fazendo o segundo colegial, mas já tô me pensando como é que eu faço para entrar na plataforma, que seus vídeos me motivam, me dá o caminho, me ensina. Aí eu explico para ele, mas tem mais 200 esperando e eu não consigo. Aí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer para ajudar? Daí eu pensei, cara, a única maneira é criar uma plataforma, alguma coisa em paralelo, e aí separar quem realmente quer aprender de quem tá lá porque tá curtindo, curiosidade, mas não quer entrar. E aí assim funilar e falar, com esse aqui, todo mundo que tá aqui quer aprender a entrar em plataforma de petróleo, ou quer entrar, ou quer trocar de área, ou tá interessado, ou mudar pra Austrália, porque eu também ajudo com isso. Sim. E essa foi a ideia. E aí eu comecei atrás de profissionais que já ajudavam pessoas a trabalhar embarcado, que já tinham trabalho de influencer offshore e já tinham trabalho de mentoria. E a gente fechou uma equipe e aí foi assim que inaugurou a nossa empresa, que é a nossa comunidade GPS, que é esse Gzinho do bonezinho que eu já tô fazendo uma propagandinha aqui. A ideia é simples, assim, é uma plataforma que é tipo uma rede social, a cara dela, mas é uma comunidade. A ideia é fechar uma comunidade que as pessoas se ajudam. Porque, como qualquer indústria, mas acho que offshore ainda mais, contato é muito importante. Então, você saber quem já está lá para você aprender, né? Conversar com quem já está lá, porque tem muita informação na internet, né? E aí, eu tive isso também, o problema. Quando você não sabe para onde procurar, você joga no Google, você entra num grupo aí, vai ter pessoas contradizendo, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e aí você não sabe quem se acredita, aí você acredita na pessoa errada, vai pro caminho errado, gasta um dinheiro com um curso que não te levou a lugar nenhum, frustra, aí você fala, isso não é para mim não, isso aí tem que ser um gênio para entrar nessa área. É só para cara muito inteligente ou, sei lá, quem tem contato, se não tiver contato, não entra. Então a ideia é concentrar a informação num lugar só, com profissionais lá dentro que sabem o que estão falando, porque a nossa equipe já é galera que já trabalha com isso há muito tempo já. Mentor, já faz mentoria há muito tempo, consultoria, tem ajuda a montar LinkedIn, ajuda a pesquisar a vaga, ajuda a se preparar para a entrevista, onde conseguir a vaga, que tipo de treinamento fazer para seu caso específico. Então, essa galera já trabalhava com isso. Mas era cada um num canto, cada um no seu. Então, a gente juntou tudo. Eu chamei esses 4 profissionais, a gente é em 5 hoje em dia, são 3 mulheres, eu e mais um. A ideia, assim, é bem simples, é uma mensalidade bem baratinha, porque a ideia é que não tem como fazer de graça, porque a minha ideia no começo era ajudar, assim, eu queria fazer um negócio quase de graça, mas aí quando eu comecei a correr atrás, só a plataforma já custava um dinheirão, aí tinha os especialistas e sabe, aí eu falei, não, de graça não tem como, porque senão eu tenho que pagar muito do meu bolso. Aí eu falei, qual que é o mínimo que eu consigo fazer para ser viável? Aí eu coloquei um preço bem, bem baratinho mesmo, que não tem desculpa, qualquer pessoa pode, e aí afunilou, porque o que acontece? Muita gente quer, fala que quer, mas quando você passa o caminho para ela, já não te responde mais. Então, quem está lá dentro hoje em dia é quem realmente quer. Já deu o primeiro passo. Aí é mais fácil você ensinar. Sim. E aí, lá dentro, a gente tem vídeos diários. A gente tem uma sequência, uma trilha de conteúdo assim. Então, começa lá de trás, como escolher o que você quer fazer. Depois, o primeiro passo, depois... Mas aí, vocês falam sobre diversas profissões? Tem alguma coisa específica? A gente tem... A ideia da equipe foi pegar pessoas de áreas diferentes, né? A gente tem técnico de segurança, né? A gente tem técnico de segurança, a gente tem o Pedro e a Ana. Tem uma nutricionista offshore, que é a Kátia. Temos uma enfermeira offshore, que é a Rafa. Então, cada um de uma área completamente diferente. Uma área de inspeção e engenharia, que sou eu. Então, são áreas completamente diferentes. Então, a gente consegue pegar... A ideia, qual que é a ideia? Você aparece lá, que é o que acontece. O cara cai lá dentro, porque ele viu meu conteúdo ou de um dos outros especialistas, e fala, beleza, vi esse conteúdo legal, quero trabalhar na plataforma, para onde eu começo? É basicamente assim. Engraçado você falando, quando eu estava trabalhando com comunicação, eu trabalhava numa empresa de apoio offshore com comunicação. E aí eu comecei a ir nas embarcações. Não embarcava,
até quis, mas Nunca é tiraram tarde, tiraram essa ideia da minha cabeça. Mas eu comecei a pensar, gente, mas como que faz, né, para trabalhar aqui? Será que eu tenho que ter determinada faculdade? Aí eu Concurso, muita gente acha que é só concurso. Conheci Ciaba, as instituições. Eu falei, mas agora eu já não posso, porque eu passei da idade. Mas será que tem outro caminho? Aí tem os técnicos, enfermeiro. Tem outras formas ali. Existem várias maneiras. Bacana. Porque assim, por exemplo, entra uma mulher que ela gostou. A gente tem muita mulher na comunidade, que é bem legal. Muito bom. Porque na área, a porcentagem de mulher é muito pequena ainda. Sim, muito pequena, né? Na plataforma que eu trabalho deve ter, sei lá, 10 mulheres e 180 homens. Só que na nossa comunidade tem 30% de mulher lá dentro já e tá aumentando. E a galera é mulherada engajada. Então o que acontece? A mulher, dela tá lá, já mostra que ela é um pouco mais... que ela não tá de brincadeira. Ela sabe que é possível, determinada. Aí já separa o principal, já separa quem quer realmente, quem é determinado e quem tá só de conversinha. E a mulherada aparece lá e fala, ó, eu não tenho experiência nenhuma nisso, mas eu quero mudar de vida, eu quero um trabalho que me dê mais folga, que me dê mais condição financeira, mas eu não sei pra onde começar. Aí a gente começa a conversar. Caso a caso, o que você faz? Explica pra gente. Já trabalhei muitos anos como diarista, fazendo faxina. Você sabia que tem profissional que faz a mesma coisa em plataforma de petróleo? Mas aí como é que você tem que fazer? Então você tem que fazer esse curso aqui, e aí a gente direciona, olha a vaga aqui, olha a vaga lá, e faz isso, e é o caminho. Então tem pra todo mundo. Legal. Tem pra todo mundo. Tem pra quem é soldador, como pra quem é faxineiro, como quem é engenheiro, médico, muito médico aparecendo também. Sou médico, queria trabalhar nesse regime de embarque, porque eu quero folga pra viajar. Então tá aparecendo de tudo. Então a ideia é essa. A ideia é meio que democratizar o conhecimento, sabe? Concentrar num lugar só, num preço acessível pra todo mundo. E mostrar que não tem que ser gênio e não tem que ser, no Rio de Janeiro eles chamam de peixada, né? Não tem que ser peixado de alguém para conseguir. Peixe, né? Se não for peixe de ninguém, não, cara. Ajuda, contato sempre ajuda. Sim. Inclusive, é por isso que a gente tem a comunidade. Mas para todas as áreas, né? Pra contato todas as áreas. É muito importante. Exatamente. Sim. Então, e tá funcionando, assim. Tá aparecendo gente de todo tipo, homem, mulher, de todas as idades. Molecada de 15 anos, senhor de 55, que bacana. 60. Não tem restrição. Não tem. Você tem que se preparar. Assim, você tem que ter um mínimo de condicionamento físico, que é o mínimo, né? Que é tranquilo, não é nada... Porque, assim, na plataforma que eu trabalho, tem homens de, sei lá, até 70 anos de idade trabalhando. Caramba! Porque o curso que você tem que fazer... A galera acha que também... Primeira coisa, todo mundo acha que tem que ser profissional, tem que saber nadar de uma maneira profissional para poder trabalhar. E aí? Cara, ninguém cai na água, não. Se você cai na água é porque deu tudo errado. Se você cai na água para nadar, cara, é porque a plataforma explodiu. Caramba, deu ruim, não tem que saber nadar. Só que você tem que fazer aquele curso do helicóptero, né? Que é o HILT, que você entra... Você já ouviu falar desse curso? Você entra num protótipo e eles te jogam dentro da piscina e giram de cabeça para baixo. Pra ver aí se você tem que soltar o cinto. É um curso para caso a aeronave caia na água, né? Caramba. Se você tiver, porque você vai de helicóptero, Sim. 99. Então, o que você faz se o helicóptero cair na água? Aí você aprende. É muito mais simples do que parece, só que você não pode ter fobia de água. Também ter fobia de água, Já querer demais, trabalhar né? em plataforma Exatamente. é complicado, né? Mas não tem que saber nadar, porque você tá de colete, você tem que fazer o quê? Basicamente, o helicóptero vai cair, vai girar, você vai esperar ele acabar de girar, você vai abrir a janela com o cotovelo, soltar o cinto e sair. E basicamente. Paradinho. Isso aí. Você vai subir, você tá com colete, aí acabou. Aí vem um resgate e te pega. Então não tem dessa de ter que saber nadar. Então a gente mostra isso pra galera. Quebra uns mitos aí. Quebra que tem que ser nadador profissional. Quebra que se não for um gênio para passar em concurso não é pra mim. Eu queria, mas eu só tenho ensino médio. Quem disse que todo mundo tem que ser engenheiro ou, sabe? Não tem que ser gênio, né? Tem os cargos que tem que ser gênio mesmo. Tem uns cargos que é pra isso. Tem uns cargos que você tem que ser muito bom. Mas tem muito cargo que, cara, o cara já é soldador em terra. Você pode ser soldador em plataforma. Você tem que saber o curso que você tem que fazer. Né? Então a ideia é essa. Foi assim que começou e tá indo bem. A gente tá ajudando bastante gente, bem feliz. É muito bacana. E hoje, para se inscrever... Tem o jeito mais simples de inscrever é entrar no nosso Instagram, no meu e dos outros 4 especialistas. Se você entrar no meu Instagram, tem um linkzinho lá embaixo. Você clica lá, já tem um botãozinho, você aperta, paga a mensalidade que é baratinha, a de inscrição, a matrícula, e já cai lá já. Não precisa, assim, esperar uma aula específica, nada. Já tá tudo lá. Você já cai lá e todo dia tem conteúdo. Bacana. E se você perdeu o conteúdo, você entrou agora, você vai ter acesso a todos os conteúdos passados. Aí você maratona os vídeos todos lá e tira dúvida com a gente, porque a gente tá lá. A gente recebe, é uma estrutura, tipo uma rede social mesmo. Então você consegue entrar em contato comigo direto, você consegue curtir um post meu ou de qualquer outro, você compartilha post, você dá like, dislike, comenta, faz tudo. Caramba. Então a ideia é construir essa conexão. Então, clicou lá, caiu, entrou, se apresenta, a gente tem um negocinho para você se apresentar,
Meu nome é Larissa, eu faço isso, quero fazer aquilo. Beleza, prazer, Larissa, vamos começar. Qual que é a sua experiência? Estuda, vamos lá. Muito bom. Essa questão assim da conexão, a gente até tá passando aqui na televisão, né, um pouquinho. A gente teve uma ideia semelhante, não de direcionamento de carreira, mas para criar realmente um network, uma conexão, né? A gente fala muito de comunicação, nós somos uma agência. Então, a gente criou também uma comunidade para linkar pessoas que estão dentro das empresas de óleo e gás para se comunicarem, saberem o que está acontecendo, como fazer, enfim, as inovações aí. E dá muito orgulho, né? Você aí à frente também da comunidade, poxa, dá muito orgulho você saber que está criando realmente esse ecossistema, está ajudando outras pessoas. Eu acho que é o maior propósito, né? Exato, é o propósito, a palavra é essa. É o propósito. Tem um ponto que eu queria conversar com você, que é essa questão de você ser um influencer, você falar da marca, na verdade, falar do trabalho em si. E, de certa forma, você acaba carregando ali também os pontos positivos da marca, da empresa, do trabalho em si. A gente está vendo aí uma garotada, né, geração Z, chegando no mercado de trabalho, muito conectada. Cara, como que as empresas, assim, na sua visão, elas poderiam fazer para engajar mais esse público que agora segue mais influencers do que, sei lá, perfil de empresa, por exemplo? Eu acho que é exatamente essa questão de usar a rede social com esse intuito, assim, porque a molecada ninguém assiste televisão hoje em dia mais, né? Ninguém quer saber o que tá passando, ninguém vai estar lá pra ver. Cara, isso é real. Todo mundo tá com o celular na mão, né? Não precisa ser geração Z, não, né? Ninguém assiste mais, né? Ninguém assiste mais. Então, assim, a molecada tá no TikTok e no Instagram, por exemplo, né? Só que, assim, o que eu fiquei impressionado quando o meu conteúdo começou a bombar é que, na minha cabeça, ia assistir só mais pessoa mais velha, né? Pessoa que já tem uma maturidade, que sabe o que é, já conhece trabalhou, o mercado também, né? Ou já trabalhou em outra área, já conhece o mercado. Mas tem muita gente nova me seguindo, molecada mesmo, de 15, 16 anos, assim, falando: nossa, você me inspira muito, já me fala que eu tenho que fazer, que terminando o meu terceirão eu já vou. E também tem muita gente fazendo faculdade. Quando eu acabar, eu tô me formando em engenharia tal. Quando eu acabar, já tô me preparando, já me fala qual caminho seguir, sabe? Então tá todo mundo com celular, mas a galera não quer só ficar vendo meme, não. A galera tá lá querendo usar pra aprender. Mas se não tiver conteúdo, ele vai continuar vendo meme. Sim. E aí, se você conseguir fazer, né, respondendo a sua pergunta, se tiver uma empresa X que queira alcançar, né, esse público, se utilizar algum influencer ou alguém que trabalha já nessa pegada, né, não precisa ser eu não, mas se alguém que faça um trabalho assim... Porque acontece, para pegar essa molecada tem que ser... Eu falo molecada, mas pode ser 22, 23. A galera que tá se formando, que tá para se formar, ou nem entrou na faculdade ainda, ou nem não precisa fazer na faculdade necessariamente, ou tá no colegial. Desculpa. Alguém que saiba fazer um vídeo educativo de maneira leve. Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho é, né, uma empresa grande de petróleo, por exemplo, está atrás de fazer propaganda da própria marca. Não adianta querer socar a goela abaixo um conteúdo técnico que ninguém vai assistir, cara. Ela vai gastar 1 milhão de marketing lá e vai ter 5 mil visualizações. Aí você pega o mesmo conteúdo, faz uma coisa leve, engraçada, mete a informação no meio, junto com uma piadinha leve para todo mundo entender e joga lá, vai ter 500 mil visualizações, ela vendeu a imagem dela, que ela queria, né? Então eu acho que a pegada é essa, tem que ser rede social, porque tá todo mundo na rede social, TikTok, Instagram, eu tô começando meu YouTube agora também para poder fazer vídeos mais longos também. O YouTube é muito bom. E assim, achar quem saiba vender de maneira leve, quem sabe vender a imagem, vender o produto, ou fazer a propaganda, ou se ensinar, né? E às vezes está dentro da própria empresa. Exatamente. Às vezes tem gente ali já produzindo conteúdo como você poderia estar... A empresa está desperdiçando, né? Desperdiçando talento ali dentro. Um marketing gratuito, Exatamente. né? Vamos dizer assim, né? Eu só não... Na minha empresa que eu trabalho lá, eu só não... Porque os meus chefes me seguem, todo mundo me segue. Eu acho que a gente só não fechou um tipo de contrato porque ninguém entende o que eu falo. Que eu falo em português, os caras falam... Começar a legendar, cara. Eu faço isso no começo também. Mas por um lado até bom também, que às vezes eu tô contando uma história que não pode contar de fofoca ali dentro. Fofocando, né? Mas assim, se não fosse por isso, porque assim, os caras adoram. Os caras falam, não sei o que você tá falando não, mas tá bombando, porque se teve 1 milhão de visualizações do vídeo que você fez ontem do quarto, porque o cara tá me ouvindo do quarto do lado. E a galera te trata como... Star, tipo... Não, o pior é que lá é engraçado, porque a galera, sinceramente, elas não sabem o que eu tô falando. Então, assim, eles ficam brincando, ficam fazendo piadinha, assim, né? Mas nem todo mundo me segue, porque acontece, eu tento evitar também ficar falando isso muito lá, pra evitar polêmica, por mais que eu não faço nada de errado, eu faço no meu quarto, Sim. Depois do horário, quando eu tô trabalhando, eu faço nos todas as intervalos, regras, certinho. Né? Mas é bom tomar cuidado, porque às vezes pode rolar uma invejinha, né? Sim. Porque sempre tem, sei lá, deve ter mais uns 5, 10 caras lá dentro que também tem Instagram de alguma coisa.
Então o cara fica fazendo vídeo na academia, tentando ser o cara... tem um cara lá, por exemplo, que ele é personal fora da academia, da plataforma, e ele usa a academia da plataforma, que é legal, para fazer os vídeos dele, né? Legal. Então ele coloca um tripé lá e fica fazendo as barras dele esse lá é e tal. né? É personal e dentro da plataforma. Aí, por exemplo, esse cara não no caso, porque ele é meu amigo, mas, por exemplo, ele tá lá fazendo isso e o Instagram dele cresce bem devagarzinho. É porque, por vários motivos, né? Não sei exatamente por quê, mas suponha, por exemplo, que esse cara vê que eu tô crescendo e aí ele entende o que eu tô falando e me denuncia, sabe? Mas eu não... esse é um ponto até que a gente estava conversando, que é muito importante, é bacana as empresas utilizarem esse marketing gratuito, vamos dizer assim, os próprios colaboradores criando ali esse conteúdo leve, esse conteúdo com a piadinha, mas entregando técnico. Mas elas entenderem a importância de estarem preparadas para isso também. Não é somente pegar uma pessoa, botar de frente para a câmera e falar, grava aí o seu dia a dia. Porque a pessoa pode acabar gravando uma operação. Pegar uma informação sigilosa ali. Sigilosa, acabar gerando uma crise para a marca. Então, com certeza. É importante as empresas também entenderem ali esse peso de usar um influencer, vamos dizer assim, né, na comunicação. Com certeza. Eu acho que falta, assim, eles selecionarem alguém para isso. Porque, assim, por exemplo, na plataforma que eu trabalho, depois das 12 horas de trabalho, você pode fazer o que você quiser, obviamente, com segurança, tá? Mas você tá na sua folga. Por mais que você esteja dentro da plataforma, você tá na sua folga, você trabalha das 6 às 6 e depois você vai pro quarto. Você pode, no caso da minha plataforma, na plataforma que eu trabalho, tem várias coisas para você fazer. Você não tem muita disposição, você tá cansado, mas tem 2 academias, interna e externa, tem sala de jogos, tem cinema, tem tudo lá, tem tudo. Tem sala de música, se você quiser tocar seu violão depois do trabalho, fazer o que você quiser fazer, tem. Muito bom. Então você faz o que você quiser. No meu caso, hoje em dia, eu só vou pro quarto e faço vídeo, né? Eu acho legal, porque eu trabalho. Mas é até bom que passa o tempo, a galera... É um trabalho muito bom, né? É legal, porque a galera me acompanha. E aí faz companhia também, né? É, isso que eu ia falar, né? Meu embarque agora passa muito mais rápido, porque eu faço um vídeo, tem 1 milhão de interação, eu vou respondendo assim. Mas a galera, o que eu acho interessante, assim, respondendo a sua pergunta ainda nessa pegada de como as empresas podem, o que elas podem fazer para utilizar os influencers da maneira certa, elas podiam pegar essa galera aí, talvez de alguma maneira oficial, fazer um contrato, alguma coisa, ou selecionar alguém que já faça isso, já tem experiência. Fala, beleza, o que você acha de ser o nosso garoto propaganda aqui? Fazer o vídeo para nossa empresa, para nossa marca. Esse cara específico, ele vai ter autorização para gravar em vídeos que normalmente você não poderia, eu não poderia. Sim. Mas ele vai fazer ele vai seguir o processo de segurança. Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar numa plataforma, qualquer área que você vai trabalhar, você tem que ter uma permissão de trabalho, que a gente chama de PT, né? PT. Então, se você não tiver aquela permissão, você não pode começar o trabalho naquela área. Por quê? Porque pode ter uma outra equipe trabalhando, pode estar passando uma peça em cima da sua cabeça, né? Mas se o cara for um influencer e no horário certo, a empresa ele tá no contrato, né? Ele é um influencer no contrato, profissional para a empresa. Ele coloca na PT dele lá e se aprovar, ele pode naquela área lá que tá liberado para ele, pegar o celular dele e gravar um conteúdo técnico mostrando o equipamento. Imagina se eu pudesse fazer isso. Imagina se os conteúdos que eu fico pegando na internet para explicar, se eu posso ir na área falar o que eu tava falando, é esse equipamento aqui, ó. É isso. Né? E para a empresa. Aí a empresa fala para mim o que ela quer fazer. Ó, eu quero fazer uma propaganda sobre uma operação, por exemplo, olha que interessante. Teve uma operação gigantesca do lado da plataforma que eu trabalho, que foi o maior içamento, assim, eu trabalho numa plataforma que ela é conectada a uma plataforma do lado por baixo, né, por tubulações subaquáticas. E essa plataforma estava tendo um problema de produção, ela precisava instalar um outro módulo para aumentar a produtividade. Só que esse módulo é gigantesco, são várias e várias toneladas, assim, sei lá, 200 mil toneladas. Enfim, como é que você vai fazer para levantar um módulo de 200, sei lá quantas toneladas, colocar dentro da plataforma? Veio o maior navio de guindaste do mundo, isso eu assisti de pertinho. Veio lá acho que veio da China, pegou um negócio na Indonésia e levou e fez essa operação. A plataforma estava aqui, essa plataforma teve que tombar assim, para outra vir, encaixar e depois levantar. Foi uma operação, foi a maior do mundo nesse sentido. Foi a maior operação de içamento de uma peça em 2 plataformas flutuantes. E ninguém tava lá para fazer a propaganda disso. Poxa. Se tivesse, eu tava lá, doido para fazer a propaganda, mas... Você lá com seu drone, assim, pensando, poxa. Exatamente. Se elas me liberam aqui, cara, eu faço uma propaganda violenta, porque eles tinham tudo ali, e aí acabou desperdiçando, entendeu? Se tivesse um cara lá pago para fazer certinho, com segurança, ó, nesse dia, tal hora, você pode ir com o seu equipamento lá, grava o vídeo, manda pra gente, a gente vai aprovar, se aprovar,
né? Então eu acho que as empresas poderiam investir um pouquinho nisso aí. Sim. Já tem influencer lá mesmo, né? A galera já e tá... libera. É o que a gente tá falando muito. Bota a hashtag lá, offshore, navegação, óleo e gás no TikTok pra você ver. O que mais tem a molecada? É o que mais tem, gente. Então, assim, é isso. É saber utilizar, é dar a autorização certa e analisar se está sendo feito da forma correta, segura, sem expor nenhuma informação que não poderia ser exposta. Pra gente fechar aqui, Gabi, se deixar a gente vai até embora, amanhã, né? É muita história. Sonhos. Já alcançou o que você queria? Tem algum plano, algum projeto aí paralelo? Profissionalmente dizendo, eu cheguei num patamar assim que eu sou eu tenho muito orgulho de ter chegado, assim, mas a gente nunca tá 100% satisfeito, né? Assim, eu tô satisfeito na minha carreira, mas eu pretendo, assim, continuar trabalhando um bom tempo ainda nessa área. Eu vou dizer assim, qual que é o meu sonho, se for para colocar de maneira bem simples. É continuar trabalhando embarcado, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto da área, eu me identifiquei, eu gosto da rotina, eu gosto da folga, eu gosto de trabalhar intenso 3 semanas, mas depois ter 3 semanas para curtir intensamente também. Conhecer o mundo, que é o meu hobby. Então, meu sonho é continuar trabalhando pesado, fazendo o que eu faço. E se Deus quiser, continuar crescendo no Instagram de maneira que eu consiga ampliar esse projeto que eu comecei agora, que já começou grande até, porque o Instagram já está grande, mas ampliar, conseguir ajudar a gente numa escala maior ainda. Então, continuar trabalhando do jeito que eu trabalho, torcer e continuar trabalhando pesado para o meu Instagram continuar crescendo, para eu ampliar o projeto não só do GPS, mas dentro do meu próprio Instagram, conseguir ajudar mais pessoas e continuar nessa pegada. Porque agora eu estou sentindo que eu estou conseguindo ter um propósito na minha rede social. Antigamente era só crescer por crescer, agora eu estou crescendo e ajudando pessoas. Então, meu sonho é chegar num patamar ainda maior, continuar crescendo. 1 milhão, 2 milhões, 3, 4 e talvez um dia, sei lá, criar uma empresa ainda maior, conseguir ajudar mais gente, mas seguir nessa pegada. Conseguir ajudar a gente numa escala maior ainda. Muito bom. Você palestra? Não, ainda não, porque eu tô vindo pro Brasil mais agora, né? Eu não hashtag muito. Fica a dica, né? Tamo aí. E a gente eu comecei a receber umas propostas já. Muito bom. Quase fechei esses dias aí, mas eu não vinha muito pro Brasil. Mas agora com esse Instagram desse tamanho, tá aparecendo muita oportunidade, eu vou acabar vindo mais vezes. As férias agora vão ser palestra. Tem um pouquinho de trabalho no meio, eu faço uma palestra entre uma viagem e outra. Tá ótimo. Muito bom. Deixa o seu Instagram, suas redes sociais aí pra galera. O meu Instagram é o Gabi na Estrada, pra quem não segue lá, @Gabi na Estrada, tem o TikTok e o Instagram, que é com o mesmo nome. A GPS, a comunidade gps.com. O jeito mais fácil de entrar é entrando no meu Instagram. Clica lá no linkzinho. O YouTube eu vou começar daqui uns dias, vou gravar um vídeo depois de amanhã já, meu primeiro vídeo. Em estúdio também, então em breve eu vou fazer propaganda nas minhas redes sociais sobre o meu canal do YouTube. Mas basicamente é isso. Hoje que eu tenho hoje em dia TikTok, Instagram e YouTube já chegando aí pra todo mundo. Eu tenho um YouTube de viagens, mas ele tá meio pausado, porque eu tava sem viajar, agora eu tô voltando. Mas seguindo nessas aí já tá legal demais e muito obrigado. Nada, gente, quero muito agradecer aqui o Gabi pela participação. Se deixar eu quero saber todos os detalhes dessa história. Sigam lá o Gabi, por favor. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo todos os links que ele falou. E, não deixa de acompanhar não, porque é conhecimento, é comunidade, é desenvolvimento, né, Gabi? Exatamente, é futuro. Exatamente. Futuro brilhante igual ao do Gabi. Muito obrigado. Gente, vamos pro próximo episódio. Muito obrigada por vocês terem assistido até agora. E vamos fechar aqui o Pode Navegar. Até a próxima.